Ei, Silvio! Hoje eu estou de frente com o renomado médico endocrinologista Alfredo Halpern. Ele tem 46 anos de profissão, uma carreira atuante aqui e no exterior. É professor da Faculdade de Medicina da USP, membro de associações médicas internacionais e criador da disciplina Obesidade na Universidade de São Paulo. Ele também se destaca, entre outras muitas atividades, como consultor de programas de televisão e autor de 15 livros. Os 2 últimos estão aqui comigo. Penúltimo, Por que como tanto? Desabafos de uma compulsiva alimentar. E último, Dr. Alfredo Halpern, Emagreça e Saiba Como. Alfredo vem aqui conversar comigo sobre o problema da obesidade nas sociedades modernas, os fatores que alteram o metabolismo das pessoas e explicar por que já existem mais de 500 milhões de obesos no mundo. Alfredo, muito obrigada pela presença aqui. É um prazer enorme. Alfredo, depois de 46 anos de praticar medicina, nem falo, eu estou nos 44 esse ano também de profissão. Eu quero saber se o corpo humano ainda te surpreende. Eu acho que não. Acho que se pode esperar tudo do corpo humano. Na verdade, Gabi, toda vez que eu penso, não só em obesidade, mas em outras doenças, eu vejo que nós estamos num contínuo aperfeiçoamento. A gente sempre descobre coisas novas. É impressionante como a medicina... Você é um lugar onde, ou é uma ciência onde sempre, a cada dia, descobrem-se coisas novas. Mas descobrem-se coisas novas que já estavam por aí ou são mesmo novas doenças que estão surgindo? Essa pergunta é muito interessante. Eu formei em 66, na USP. A gente aprendia muito, a gente estudava muito, mas de lá para cá, nesses... na verdade, são quase 47 anos, né? É impressionante como se descobrem coisas novas, mas eu não acho que são novas. É que o nosso organismo tem uma série de sistemas que nós vamos descobrindo a cada vez, percebe? Não é que são doenças novas. Por exemplo, obesidade não é doença nova. Não é novo? Não, a obesidade era descrita... milhares de anos atrás, tem estátuas antigas de pessoas obesas e tudo mais. Mas o conhecimento de que a obesidade é doença... é recente. E o crescimento espantoso de obesidade é recente. Bom, eu quero falar sobre obesidade muitíssimo, mas eu quero ainda fazer umas perguntas de muita curiosidade, para mim, particularmente. Por que, diferentemente dos outros animais... nós conhecemos tão pouco do nosso corpo, do nosso organismo? Mas os animais também não conhecem. Mas eles sabem, assim, por exemplo, tem uma coisa de instinto. Porque vai lá comer grama quando está com dor de barriga. Eu já entendi. Eu vou pegar nesta área que nós estamos falando, né? Provavelmente você está querendo dizer o seguinte: por que um cachorro, um gato, ou principalmente animais selvagens, eles vão comer e uma hora eles param. Eles sabem que chega. Eles sabem que é suficiente. E por que quando eles estão se sentindo mal, citei a dor de barriga, sei lá, o cachorro vai lá e come grama, não tem isso ou não? Eu citei esse exemplo que é mais próximo, come mato ele ali. Procura, eu sei o que você quer dizer, como ele é mais instintivo. Mas eu vou dizer uma coisa para o seu homem também, é que nós deixamos de ser seres biologicamente, vamos dizer assim, atrasados e já estamos tendo mais conhecimento. Mas, por exemplo, anemia, a pessoa come terra. É mesmo? A pessoa come terra. Existem manifestações que as pessoas têm por carências que elas têm, entendeu? Alfredo, você está me falando uma loucura. Nos grandes centros, as pessoas nem têm terra para ir ali comer. Bom, mas elas vão procurar, mas agora elas já descobrem. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Agora, do nosso ponto de vista, um dos grandes problemas da obesidade, que é a pessoa não saber quanto é o suficiente para ela, realmente é muito mais em humanos do que em outros animais. Mas eu vou te dar uma informação. Já está se vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, mais que 50% dos cachorros e gatos domésticos são obesos. Sabia? Significa, os cachorros e gatos estão comendo mais
e estão sendo mais sedentários. E tem mais, pesquisas mostram que cachorros e gatos de donos obesos tendem a ser mais obesos do que cachorros e gatos de donos não obesos. Uma outra imensa curiosidade, o The Economist, que indicou o Brasil como um dos países com maior índice de obesidade do mundo. Crescimento, é isso mesmo. Agora, por que eu não percebo? Por que a gente não percebe? Nos Estados Unidos eu chego a perceber, em alguns centros, alguns parques que você vai, você vê obesos. Por que eu não percebo essa obesidade no Brasil? Bom, primeiro que não tem tanta obesidade. O que o Brasil tem muito é excesso de peso. Significa gordinhos. Esse é o sobrepeso? Sobrepeso, é índice de massa corporal, lembra? Pega o peso, divide pela altura de novo. Maior que 25 e menor que 30, porque mais que 30 é obesidade. O Brasil tem, na população adulta, alguma coisa em torno de 55%, 60% de pessoas com excesso de peso. Mas destes, são 15% só obesos. E nos Estados Unidos é meio a meio, que significa, nos Estados Unidos, 30% da população adulta tem obesidade média. E o que você vê é o obeso, porque o gordinho, às vezes, passa batido, né? Passa, você disfarça com uma roupa daqui ou dali. Passa batido. Vira obesidade mórbida quantos quilos depois? Então, a obesidade mórbida, por definição, é um índice de massa corporal maior que 40. O termo é meio feio, né? Mórbido. Eu estava, às vezes, umas reuniões com os pacientes obesos que iam para a cirurgia para contar das vantagens e desvantagens da cirurgia, e eu detestava usar os termos mórbido, e eles detestam, porque mórbido parece mórbido. Mas mórbido quer dizer, é uma obesidade que dá muito mais doença do que outras. Bom, mas e não é bom dizer para eles, usar essa expressão, não assusta mais? Porque eu queria saber, em que momento... vou ser mais explícita. Eu gosto de ver que você é expressiva. Eu vou ser mais explícita. Uma pessoa que vai virar obesa, ela passa por um processo. Então, ela tem um dia 20 quilos a mais, 30 quilos a mais. Então, se olhando no espelho, dá para perceber, estou indo. Mas e por que é que elas só vão se preocupar quando chegar na obesidade mórbida? Eu vou dizer uma coisa para você. É muito difícil evitar essa evolução para a obesidade de pessoas que têm tendência. Você sabe que tem um preconceito danado contra o obeso, danado. Aliás, é uma das maiores lutas que nós temos, porque o obeso é considerado um sujeito sem vergonha, sedentário, com falta de força de vontade e que só come mais porque quer. Não é verdade. Obeso é um indivíduo que, no geral, tem tendência a ser, tem genética para ser, que come mais, muitas vezes, mas não porque quer comer mais, mas porque tem uma força interior que faz comer mais, você está entendendo? E é difícil dominar. Na verdade, o que você falou é verdade, mas em termos. Tem pessoas que são obesas desde pequenininhas. Não é que elas passaram, elas eram magras, ficaram gordinhas e ficaram obesas. Já eram obesas desde pequenininhas. Mas e filhos obesos de pais magros? O que quer dizer isso? É 15% isso que acontece. Existem outros fatores que nós achamos que seja relevante. Por exemplo, eu acho que é até bom falar num programa como o nosso, porque isso é informação. Porque o pessoal dividia assim, a obesidade é genética, ou é ambiente, ou é a soma de genética mais ambiente. Pois só para você ter uma ideia, Gabi. Esse crescimento de obesidade que vem assolando o mundo, ele vem de 1980 para cá. Não é que... É de 1980 para cá, Sharp. Mas é por assim. quê? Que coisa louca. Então. Porque se acha que há outros fatores. Eu acho que vale a pena a gente conversar, porque isso é muito interessante. Além do estilo de vida inadequado que claramente os últimos anos vem trazendo, não é? Existem outros fatores que talvez sejam responsáveis. Quer que eu cite alguns? Sono ruim. Má qualidade de sono certamente está associado à obesidade. E as pessoas estão dormindo pior agora. Mas por quê? Bom, primeiro,
porque eu acho que o mundo está mais barulhento e está mais claro. O que eu quero dizer, você vai hoje para um quarto, o teu quarto não é aquela escuridão. O teu quarto tem os LEDs, não tem? O LED vermelho, o LED verde. Você é mais estressada ou é mais difícil. De alguma maneira, as pessoas estão dormindo pior. Ar-condicionado, é verdade que também provoca? Eu ia entrar nessa agora. Ar-condicionado também pode engordar. Por que ar-condicionado pode engordar? Porque vamos imaginar que está frio. Está frio, você queima caloria. Quando você liga o ar-condicionado para não deixar ficar frio, você queima menos calorias. Se você queima menos caloria, você tem tendência a engordar. Quando está quente e você liga o ar-condicionado para uma temperatura que seja, a gente chama de termoneutra, você come mais. Está provado que, por exemplo, quando é calor, as pessoas comem menos. Então, o ar-condicionado é outro. Olha, se você for ver curvas de obesidade e número de ar-condicionados que vem tendo no mundo, é linear. Quer ver outra? Assustadora. Substâncias químicas. Você sabe que, à medida que passa o tempo, e eu vou dizer de 1980 e pouco para cá, o número de substâncias químicas que estão sendo incorporadas... A alimentação? A tudo. A inseticida, a pesticida, na agricultura, plásticos. Como e até plásticos. Esses plásticos têm, por exemplo, bisfenol, que agora está sendo proibido, mas outros tipos de plástico, e mesmo em alimentos. Porque se você pega os alimentos, você vai ver, tem um monte de substâncias químicas. Pois há uma série de estudos mostrando que algumas dessas substâncias químicas que nós ingerimos, que nós adquirimos, elas depositam no nosso tecido gorduroso e fazem ele proliferar. É assustador. Mas, quer dizer, o que eu quero dizer é que talvez você engorde não só porque você come mais do que gasta, mas porque você tem substâncias no seu organismo que te fazem engordar. Mas eu quero, peraí, antes que você continue, para eu não perder de vista. Vamos lá. Se você guardar comida em vasilhas de plástico na geladeira... Que tenham substâncias, mas agora já está marcado, viu? Por exemplo, bisfenol, mas eu não tenho certeza que foi tirado inteiramente. Bisfenol é um só. Mas, sim, se você tiver essa substância e a comida estiver lá, isso é incorporado no teu organismo e pode te fazer engordar. Não posso acreditar. O que mais que você ia falar para assustar? Eu vou falar mais para assustar. Praticamente todos nós temos uma coisa que chama órgano clorado nos nossos organismos. Que são substâncias que são usadas para proteger, por exemplo, plantas, insetos e coisas desse tipo. Você come, você incorpora ao teu organismo, vai para o tecido gorduroso e prolifera. Sabe que essa é uma das coisas que nós, endocrinologistas, estamos mais preocupados. Olha, não vou falar nem de obesidade. Você já reparou como está aumentando a incidência de doenças de tireoide? Você já viu que um monte de gente tem problema de tireoide? Pois se suspeita que uma das razões também talvez seja isso. Quer mais? Poluição. Essa poluição que nós temos aqui em São Paulo, já tem artigos mostrando que, pelo menos em animais, essas partículas de poluição fazem engordar. Quer mais? Quero, não quero, mas me conta. Vou chorar. Estresse. Bom, estresse. Não, mas peraí. Estresse, eu estou falando que estresse engorda. Nosso papo é sempre agitado, né? Não deixa o outro falar. O estresse. Estresse te engorda, não só porque você come mais, porque, teoricamente, quando você está estressado, se você nasceu com chance de ser gorda, você vai comer mais. O magrinho vai comer menos. Mas, veja, quando você é estressado, você aumenta um hormônio chamado cortisol, que você conhece muito bem, e você aumenta outras substâncias, por exemplo, como um sistema chamado sistema endocannabinoide, que na verdade é uma maconhazinha. Canabinoide aí. Que te faz engordar. E daí por diante, bactérias estão entrando hoje em dia. Você sabia quantas bactérias você tem no teu organismo, no teu tubo? No momento, eu tenho certeza que trilhões! Muito mais, 10 vezes mais bactérias do que células do teu organismo. O que elas estão fazendo aí?
Muito bem, então eu vou te dizer, elas estão te ajudando a absorver algumas coisas, trabalham no teu intestino, absorção de vitamina B12 e tudo mais. Pois hoje em dia se sabe que obesos têm bactérias diferentes dos magros. E que essas bactérias, elas podem fazer você engordar. Por exemplo, você quer ver por quê? Eu preciso parar esse bloco e começar outro, mas eu queria, antes de terminar, você vai continuar esse assunto, mas eu queria que você me dissesse, que não ficou claro, dormir mal faz engordar por quê? Alguns fatores. Primeiro, quando você dorme mal, você tem mais chance de buscar na geladeira comida. Ah. Segundo, quando você dorme mal, você fica assim no dia seguinte meio hipotônico. Sabe o que quer dizer? Você fica com pouco tônus muscular, com pouca vontade de fazer qualquer tipo de atividade física. E já se sabe que quando você dorme mal, você tem uma diminuição do hormônio que faz emagrecer, que é a leptina, e um aumento do hormônio que faz engordar, que é a grelina. Chega? Por hora, eu vou parar já. Isso aqui eu não sei se vou continuar essa entrevista depois disso. Eu estou terminando o primeiro bloco de frente com esse médico endocrinologista, alertista, Alfredo Halpern, que depois ele vai ter que explicar para a gente como é que dá para evitar, de alguma maneira, esse futuro. Me pareceu tenebroso esse futuro. E vamos falar também sobre como emagrecer, falar sobre o livro dele. Daqui a pouco, Alfredo Halpern, que conversa comigo sobre obesidade, hoje um problema mundial. Você terminou o bloco anterior me dizendo que tinha mais. Muito. Podemos todos, de repente, nos encaminharmos para a obesidade. Parece que é como se fosse um mundo sem escapatória. Estou falando sem escapatória, não estamos nem discutindo a estética, nós estamos discutindo saúde, não é isso? Nós estamos discutindo saúde e estética. Ok. E você ia dizer que há um vírus que pode nos fazer engordar também entre os... Isso. A história é curiosíssima. Eu quero 1 minuto para contar. Tem um médico hindu que um dia ele recebeu a visita de um amigo que lidava com galinhas e diz, então aconteceu um negócio esquisito. As minhas galinhas estão morrendo e as que não morrem engordam. Aí ele falou, nossa, que coisa louca e tudo mais. No começo não acreditou, mas depois acreditou. Depois acreditou e começou a colher vírus dessas, ou anticorpos ou antivírus dessas galinhas e viu que realmente tinha umas galinhas que ficavam gordas e tinham vírus. Ele acreditou tanto nessa história que ele foi para os Estados Unidos. E lá ninguém acreditava nele, mas de repente um sujeito acreditou e começaram a pesquisar esse vírus. E tem um vírus semelhante a um vírus humano, chamado AD36. E esse vírus humano faz engordar. Você vai perguntar por que faz engordar? Porque ele também pega receptores para tecido gorduroso e faz aumentar. E já tem estudos que mostram que se você pegar a população de obesos, pelo menos nessa região lá dos Estados Unidos, versus a população de magros, você tem muito mais obesos que já tiveram este vírus. Você não lembra que tem uma época... Bom, mas se você conhece o vírus, você pode lutar contra ele. Pode. Não, você pode tentar não pegar esse vírus. Você me perguntou mas acabar como com ele, não. Entenda, Gabi, isso é só uma parte. Eu não acho que o vírus é o grande responsável. Entendi. O que eu acho é... Bom, primeiro, gene. Depois, ambiente. E depois uma série de outras coisas. Eu vou te dizer mais uma assustadora agora. Essa é para mulheres grávidas. Mulheres grávidas. Grávidas. É o seguinte. A mulher é engravida, certo? Aí ela tem um bebê. Se o bebê é muito obeso, e cada vez vai tendo isso mais, porque as mulheres estão ou ganhando muito peso ou ficando diabéticas, que também está aumentando a diabetes, o neném nasce obeso. Ele vai ser obeso pro resto da vida, ou pelo menos tem uma chance enorme. Mas não terminou. Se a grávida tem um bebê pequeno, esse bebê pequeno está destinado a ser um adulto obeso e diabético. E a explicação é, quando o bebê é pequenininho e a natureza tem que fazer com que ele sobreviva. Para sobreviver, todo o relógio biológico dele vai se desviar para quê?
para conservar energia. O que acontece com a gente quando a gente faz um regime muito violento. Isso, que a gente volta a ganhar. E aí, então, esse bebezinho vai ser gordo. E vou dizer uma coisa, também isso tem... Eu vou te dar um exemplo. Não está tendo cada vez mais cesariana? Cada vez mais cesariana. Há anos. Então, quando um bebê nasce de cesariana, ele não é menor do que teria nascido de parto normal? É, claro, nasceu antes. Não, bom, mas é que eles nascem desamassadinhos, nascem todos muito bonitos. Mas hoje em dia os médicos estão programando, é assim. Eu vou fazer uma cesariana na senhora na quinta-feira. É assim que está acontecendo, porque domingo eu vou dar alta. Pode ver. Eu não estou dizendo que cesariana seja a responsável, mas o que eu quero dizer mas não colabora. Não colabora. E cada vez mais, a gente quer uma outra coisa, é assim. Isso que eu estou te contando são as últimas novidades, mas eu acho que você não está me mostrando a luz no fim do túnel. Calma, você não perguntou ainda. Então é o seguinte, imagina que uma mãe está grávida e ela começa a ficar compulsiva, começa a comer adoidado, doces, gorduras, não sei o que mais tal. Sabe o que acontece? Isso aí muda a expressão de um gene. Não é que muda o gene, porque tem aquele argumento que os genes não mudam. Os genes não mudam, mas a expressão deles mudam. Então, muda a expressão do gene e a criança já nasce, porque isso é transmissível. A expressão do... Expressão do gene eu vou te explicar. Tem um gene. O gene diz o seguinte, você vai ser magro. Mas aí, quando a mãe come muito, estou falando, a mãe come muito, engorda, o gene para ser magro fica desligado, porque a gente desliga ou liga o gene. Esse gene desligado, que é assustador, passa para o filho e passa para as próximas gerações. Bom, tem agora... muito mais, viu? Não, mas não temos 3 horas. Não temos 3 horas para falar só dos horrores. Não é horror. É horror. Não é horror. Vem cá. Não, principalmente se a gente concluir que a obesidade pode ocasionar que doenças graves? A obesidade é a principal causa de diabetes, do tipo 2. A obesidade é causa de hipertensão. A obesidade é causa de infarto. A obesidade é causa de derrame. A obesidade é causa de uma doença que pouca gente reconhece, mas é comunismo, que chama-se apneia do sono. Já ouviu falar? Claro. Todo mundo tem um tio, primo, que ronca muito, sufoca. Tem apneia do sono, que é uma doença grave. E hoje em dia se descobriu que a obesidade também leva a muito maior chance de câncer. Você já viu que coisa louca? Qual é a vantagem de ter excesso de peso mesmo, bom, né? Então, eu te dou uma. Qual é a vantagem de ter excesso de peso? O dia que tiver falta de comida no mundo, os últimos a resistir serão os obesos. Olha aqui. Vamos falar, então, de algumas medidas a serem tomadas. Eu tenho certeza que você vai falar que exercício físico é fundamental. E acho que em tempos de tecnologia tão avançada, maravilhosa, né, que tornou o mundo deste tamanhinho, eu acho que a desvantagem dessa fantástica tecnologia, eu estou falando da rede, da web, a desvantagem que diminuímos a nossa atividade acentuadamente a nossa atividade física diária. E das crianças, muitíssimo. Muito mais. Bom, atividade, você vai dizer que é fundamental. Mas vamos falar de regimes, também são fundamentais. Você sabe que eu não gosto da palavra regime, né? Então, dietas... Controle. Controle. Você sabe que eu sempre defendi, a gente já discutiu aí outro dia sobre os pontos, a dieta de pontos, mas a minha teoria é, você pode comer de tudo desde que você se controle. Bom, então, antes de falar da sua, que é a dieta dos pontos, que não é nova. 40 anos. 40 anos. Só que está agora... retomada. Sendo mais reconhecida. Bom, então espera aí. Antes de chegar nela, para chegar nela, eu gostaria de ter a sua opinião de expert absoluto em algumas dietas que ultimamente você encontra com maior frequência. Quando você entra na net, você vê isso. Dieta Duquin, que é do francês, né? Que seria zero ingestão de carboidratos. Isso. Não é novidade, né? Não, pró e contra. Contra tudo. Contra tudo? Contra tudo. Pró, ele escreveu bonitinho o livro, é uma dieta que se você seguir, você emagrece, como você emagrece com qualquer tipo de dieta.
Eu brinco há um tempão que um dia eu vou lançar o livro, A Dieta do Brigadeiro. Você come brigadeiro e emagrece. Acredita? Você come 6 por dia, não come mais nada. Agora, a dieta do Duncan é uma dieta eminentemente pobre em carboidrato. Dieta pobre em carboidrato é ruim. Aliás, dieta pobre em qualquer um dos nutrientes é ruim. Mas ela é ruim por quê? Porque quando você não come carboidrato, você deixa de, primeiro, alimentar teu cérebro. Você sabia? Não é que deixa, mas sabe qual é a comida predileta do seu cérebro? É a glicose. Quando você dá pouco carboidrato, você pode ver o sujeito fica meio tonto, ele já não raciocina bem. E quando você está falando de carboidrato, vamos falar dos elementares. Arroz, macarrão, batata, pão, açúcar, doces, etc. e tal. Segundo, é nos carboidratos que estão boa parte das vitaminas e minerais. Você começa a ter depressão de vitaminas e minerais. Além disso, dieta pobre em carboidrato é rica em quê? Em proteína e gordura. Basicamente, muita carne e gordura. Os estudos todos mostram que, a longo prazo, esse tipo de dieta pode dar infarto e pode dar derrame. Espera um pouquinho. Não, agora, eu não posso ficar Não, mas a pergunta é, ela emagrece? Ela emagrece. Dieta pobre em carboidrato emagrece mais que dieta normal a curto prazo, sim. Sabe por quê? Porque você perde muita água. Entendi. Então, já que você falou de água, tem uma dieta detox, de 48 horas só consumindo líquidos. Pois é, eu acho uma bobagem isso. Porque não tem sentido. Porque vai te dizer, vai o quê? Não tem nenhum sentido. Quer dizer, é mais uma das dietas da moda, entrou agora, parece que uma grande artista diz que faz isso aí, eu não sei o que é, mas é uma bobagem. Não tem porquê. Shakes, que são as bebidas à base de leite que podem substituir refeições. Shakes têm algum interesse. Eu gosto de shakes. Se a pessoa aguentar tomar shake. Para aquelas pessoas que têm muito excesso de peso e, por exemplo, tem que fazer uma dieta muito hipocalórica durante algumas semanas, toma 3 shakes por dia, ótimo, porque os shakes são completos. A vantagem é que eles são, no mais das vezes, completos. Ou então, uma pessoa, numa hora do almoço ou na hora do jantar, que às vezes come correndo e tudo mais, faz o seguinte, toma um shake, você vai estar bem alimentado. Então, os shakes bons, ok, sem problema. Mas eu acho que é muito difícil uma pessoa ficar tomando aquela coisa líquida durante muito tempo, você não acha? A curto prazo, eu concordo. Por exemplo, uma pessoa que vai ter que ter um controle de diabetes que está muito mal controlado, ou que vai até operar. Não sei se a gente vai falar de cirurgia, mas o que vai operar, mas não tem condições, porque está muito obesa, com muitos problemas de saúde. Aí os shakes são uma boa opção. Okay. Dieta paleolítica. Isso então é de uma comer como os nossos ancestrais. Presta atenção. Sem produtos industrializados. Claro, sabe com quantos anos eles morriam? Não. 25. Então ninguém vai dizer que é porque eles viviam muito tempo, tá certo? Mas é que o pouco tempo que eles viviam, eles eram magros, ágeis. Não, com certeza, com certeza. Mas também tinham que achar uma comida só de vez em quando, comer aquele bocado de carne. E uma das bobagens que eu vejo eles falarem, isso é bobagem mesmo, cereal, um horror. Todo mundo sabe. Pois é, a teoria deles é a seguinte, que na época paleolítica, os cereais, então, você tinha que comer cru. E aí o cru podia te matar, porque tinha uma toxina. Mas desde que descobriram o fogo e cozinha, não tem mais esse problema. Mas aí eles dizem, os nossos genes não mudaram. Então a gente devia comer o que os nossos antepassados comiam. É de uma estupidez, vamos falar, não é uma coisa de mau senso, né? Então vamos falar aqui da sua, para terminar o bloco. É a dieta de pontinhos em que tudo pode? Então deixa eu dizer. Esse livro é mais que a dieta de pontos. Você sabe que esse livro é uma reedição do meu primeiro, muito tempo atrás, em que eu pretendi ensinar para as pessoas o que é a obesidade, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. As pessoas são doentes, porque a obesidade é doença, mas elas não sabem, elas acham que são sem vergonhas. Percebe? Porque a sociedade as fez crer nisso. A sociedade, elas mesmas, elas têm consciência pesada porque são gordas. Elas são envergonhadas por causa do corpo, porque elas acham que está todo mundo olhando para elas dizendo, olha que sem vergonha. Esse livro
Naquela época, eu escrevi para explicar. Foi o primeiro, eu acho que, modestamente, que pretendeu isso. E foi best-seller, viu? Agora, muitos anos depois, eu reestruturei, claro que teve muitas coisas novas, e agora eu estou lançando esse Emagreça e Saiba Como. Eu acho muito bom. Agora, usa também um método que é o método da dieta de pontos. Isso sim, mas na parte final. Olha, eu vou terminar esse bloco, mas é curioso, você falou que as pessoas obesas se sentem culpadas. Muito. E na culpa e na baixa autoestima, elas também engordam mais? Claro. E Elas é um paradoxo. a luta, porque é um paradoxo, na época em que se fala em nutrólogos, que se lê toda hora, academia, que se valoriza a beleza, a saúde, não sei o quê, há esse paradoxo. Tem bullying enorme contra os obesos. Em escolas, eu morro de pena das crianças gordinhas que sofrem bullying, você sabe? Eu vejo isso. As pessoas muitas vezes não veem. Tem bullying contra obesos. E os pais precisam também se policiar para não fazer bullying. Quer dizer, na dedicação, no querer demais que as crianças emagreçam. Bullying. Então, se eu tivesse que dar uma mensagem aqui neste bloco, eu diria o seguinte: respeitem os obesos. Eles não são obesos porque querem. E obesos, não se sintam envergonhados. Imaginem que vocês têm uma doença que pode ser tratada. Entendeu? O negócio é com médico mesmo. É com médico e saber que é uma doença e que tem que saber que é uma doença e que vai tratar. Muito bem, termina o segundo bloco de frente com o médico endocrinologista Alfredo Halpern. Estamos falando hoje basicamente sobre obesidade. Na volta, daqui a pouquinho, eu quero falar sobre a operação de redução de estômago. Até já. Com o médico endocrinologista Alfredo Halpern, especialista em obesidade. Aí, nesse seu livro, na capa tem um nominho aqui, que a gente não falou sobre isto, compulsão. Desabafos de uma compulsiva alimentar. O que torna uma pessoa compulsiva? Porque no bloco anterior eu passei assim pela ansiedade ou pela baixa autoestima? Olha, compulsão. Esse livro foi escrito por mim e pelo Adriano Segal, que é um psiquiatra também especializado. Eu acho ele muito bom. Porque o que nós... é completamente diferente dos outros, nem fala dos pontos. Esse livro fala sobre essas compulsivas, principalmente mulheres, mas homens também têm, que perdem o controle sobre o que comem. É como se tivesse um demônio interno que faz com que coma muito mais do que devia e que faz com que se sintam culpadas. Compulsão é um problema que vem crescendo. Lembra aquela tua pergunta? Será que está crescendo ou a gente está reconhecendo? Acho que são os dois. E as pessoas têm que saber que é doença e que tem que ser tratada. Mas essa compulsão vem do psicológico ou não é psicológico? Não é só psicológico, não é. Você pode dizer a ansiedade causa compulsão, tudo bem. Mas em outras pessoas a ansiedade faz com que a pessoa coma pouco. Tem que ter uma base para ter. A compulsão é um distúrbio neuroquímico, olha que bonito. É uma doença biológica dos transmissores de fome e saciedade. A compulsão é quase como um vício. A compulsão, é quase como um vício. A compulsão pode ser como outra compulsão do tipo comprar demais, drogar-se. Às vezes corre junto. Corre junto. Tem pessoa que come muito, compra muito, joga muito, entendeu? Mas, enfim, tem todas essas variáveis, mas tem uma que é só compulsão por alimentos. E principalmente por doces. Olha, quando as crianças são... como é que se fala? Elas sofrem bullying. Qual é o... Vamos falar em português. Qual é o equivalente a bullying? Elas sofrem humilhação. Humilhação. Como elas sofrem humilhação na escola, isso. Algumas até encaram o regime, etc. Mas elas não correm o risco de, e adolescentes, passarem para... Anorexia? Anorexia nervosa e bulimia. Corre. E aí? Corre, a gente precisa ser cuidadoso. Bom, cirurgia de redução de estômago. Eu soube que há uma fila imensa de obesos esperando a oportunidade de se operar. Você recomenda? Muito. A partir de que situação?
quando já tentou todos os tratamentos e não deu certo. Sem contar vantagem, mas eu fui pioneiro nessa história de cirurgia. Eu não sou cirurgião, sou clínico, mas eu acompanhei desde o começo da cirurgia no Brasil. E você sabe que o Brasil é o segundo do mundo em cirurgias, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom e ruim. Eu acho que, pelo menos, uma boa parte dos nossos obesos que deveriam ser submetidos à cirurgia estão sendo. Talvez esteja, assim, um pouco de exagero na indicação de cirurgia. Porque o indivíduo vai só para a cirurgia depois de tentar um tratamento clínico bem orientado. E que mas tem gente se operando como regime para emagrecer. Sabe o que é, Gabi? Pensa bem. Quando você quer emagrecer, há uma necessidade de você se empenhar nisso. É um sacrifício. Ninguém vai dizer que é fácil se empenhar para emagrecer. Isso é balela, é difícil. Quando você sofre a cirurgia, você é emagrecido. Entendeu? É alguma outra coisa, que foi a cirurgia que te fez emagrecer. Então, isso é muitas vezes confortável para a pessoa. É confortável, mas você se mantém magro ou você tem depois que batalhar para se manter magro e saudável? Olha, você, primeiro, fica muito mais fácil permanecer magro, porque a tua necessidade de comer é menor em geral. Mas você tem que batalhar um pouco e tem pessoas que ganham tudo de novo mesmo. Como média, o ganho de peso é 10% do que perdeu. Então, eu diria, porque o pessoal faz muita onda. O sujeito que faz cirurgia e perde peso e se cuida, ele fica muito mais feliz do que antes. A qualidade de vida melhorou muito. Mas, realmente, algumas pessoas que, se não vão muito conscientes, elas podem ganhar tudo de novo. É para isso que vem hoje o acompanhamento psicológico. Existe um especializado em pessoas que fizeram operação. Não tem aquela história de pensar gordo? Mas você sabe que o pensar gordo, nossa, eu sei que o bloco está terminando ainda, eu estou tentando. O pensar gordo é que o pensar é uma coisa muito mais complexa. Eu vou te dar um número. Você está com um prato de comida. Você pensa, eu preciso emagrecer. Sabe quanto a tua vontade de emagrecer e você conseguir determinar o que você vai comer representa no tudo que você come? 20%. O resto você sabe, comer, Gabi, é o seguinte, comer é um ato biológico. Você precisa comer para não morrer, para se abastecer. Mas tem uma parte chamada recompensa, reward em inglês. E é uma parte que é relacionado também com substâncias químicas, hormônios, neurotransmissores, mais de 40 que regulam isso, que você não consegue se dominar muitas vezes. Entendeu? E depois nós hoje vivemos numa sociedade que valoriza muito essa história da grande cozinha, os vinhos que acompanham. Você sabe que as pessoas que gostam de grande cozinha e vinhos não são obesos. Não é nessa população que você encontra a maioria. Não, mas eu estou dizendo... Você vê o francês. Não, eu estou dizendo... Você vê o francês, é magro. Não estou dizendo que as pessoas fiquem obesas seguindo isso. Mas eu estou dizendo para que a população, no geral, virou mais um atrativo, um chamariz. Mas não é bom mesmo? Não é? Quem não pode comer nesses lugares de alta sofisticação, não sei se eu estou falando loucura, mas não ficou uma coisa de eu preciso ter isso, eu preciso comer para ficar... Eu acho que não acho que são esses, não. Eu acho que comer é um prazer. E cada vez está se tendo melhores comidas. E é um programa mesmo. O problema é conciliar esse prazer de comer com não exagerar para não engordar. Então, é a tal história. Se você fizer o teu dia a dia, no trivial, bem razoável, de vez em quando você pode pôr o pé na jaca mesmo, e essa é a minha teoria. Você não falou sobre remédios para emagrecer. Eles são fundamentais para muitas pessoas. Fundamental. Mas eu sei que vocês têm contra remédio, mas... Por quê? Porque eu me lembro preconceito, lá atrás, quando eu tomava, que ficava assim, você muito doida, deprimida, louca. Não, exatamente. Mas, Linda, qual que você tomou? Porque lá naquelas épocas... Era anfetamina. Era anfetamina. Era fórmulas hoje em dia, absurdas. On-label significa que estão na bula, tem a sibutramina e o orlistat. Que andou proibida. Não foi. Foi restringida, mas agora foi solta de novo pela Anvisa.
Mas tem uma série de outros medicamentos que a gente chama de off-label, que não estão na bula, mas que podem agir muito bem. Tem um ranço, presta atenção, tem um ranço de jornalista contra remédio para emagrecer. Vou fazer uma pergunta. Não se você nem contra remédio para emagrecer, sabe qual? É que eu estava associando ao seguinte, eu estava associando a remédios para te deixar tranquilo e tirar a ansiedade. Eles engordam muito. Pois é. Eles engordam. Eles engordam. Então, eu estava pensando nisso. Muitos antidepressivos engordam, mas eu não estou falando deles. Eu estou falando de outros tipos de medicamentos. Vou fazer uma pergunta. Você tem colesterol alto. Você sabe que colesterol alto te faz mal. Eu te dou um remédio para colesterol. Você toma? Eu estou tomando todo dia. Todo dia. Você tem pressão alta. Eu não estou dizendo que você tem. Eu te dou um remédio para pressão alta. Você vai tomar o resto da vida? Se eu tivesse, provavelmente. Se você fosse obesa, que você não é, você é muito elegante. Muito obrigado. Eu te dou um remédio que faz você emagrecer. Você não vai tomar o resto da vida? É lógico você vai dizer que não. Não, você vai dizer que eu não. vou tomar. É lógico que eu vou Então, tomar. Se o meu médico está me recomendando e eu claro, tenho um problema claro. de saúde, Claro. é lógico que eu vou tomar. Então, os medicamentos... Mas é que quando você falou medicamento... Não, é que eu me É que você lembrei das confundiu. anfetaminas. Você lembra nos anos 60 e mas 70? não é mais. Anfetamina deixava Não é todo mundo mais. assim. Mas pô. então, mas você associou isso com todos os outros remédios, não é assim? Eu vou terminar esse bloco. Não, tá muito Para cedo. terminar, deste tamanhinho, os remédios, tem uns alimentos também que são vilões uma temporada, depois não viram mais. horror. O ovo, por exemplo, foi recuperado. O ovo está sendo recuperado. Está sendo recuperado. Você sabe o que acontece? O pessoal pergunta, mas vocês nunca transmitem umas informações assim. Vocês dizem que é uma coisa e depois vocês falam que é outra. Não é culpa da gente. Isso são estudos que mostram. Ovo, por exemplo, teoricamente, faz muito mal para o colesterol, porque ele é muito rico em colesterol. Mas hoje em dia se descobriu que o colesterol do ovo só vai ser perigoso se ele estiver junto com gordura saturada e tudo mais. E ele é muito menos importante que gordura saturada Então, e o trans. vilão da história é a gordura saturada. Em excesso. Também, porque também também é um pouquinho necessária. precisa. Você vê como é difícil o médico? A gente tem que transmitir É difícil isso. viver. É muito eu vou sair duro. daqui muito desanimada. Mas pensa bem, mas nós estamos vivendo mais tempo e com melhor qualidade, apesar de tudo. Não é verdade? Deixa que eu continue bonitinha. Não, você continua linda. Você também. Espera aí, que nós vamos voltar daqui a pouquinho para o nosso bate-bola com Alfredo Halpern. Até já. De frente com Gabi. Cronologista, autor destes livros, Alfredo Halpern. Bate-bola, jogo rapidíssimo. Excesso. Preconceito contra o obeso. Compulsão. Por alimento é uma doença. Corpo. Não precisa ser aquela coisa tão linda quando vê. Equilíbrio. É gostar de você mesmo do jeito que você é. Desequilíbrio. É não gostar de você do jeito que você é. Balança de se pesar. Pode ser bom ou ruim. Espelho. Tá aí, é inevitável. Açúcar. Nenhum problema especial. Emoção. A gente não vive sem ele. Felicidade. Está aqui com você. Água. Importantíssimo, fundamental. Alfredo Halpern por Alfredo Halpern. Eu sou um bom sujeito, já fiz muita coisa na vida. Sou médico, escritor, comunicador. É um prazer e gosto muito de comunicar para o público. Tem problema de peso nunca? Tenho, sempre. Tenho que me cuidar. Oh. Senão eu perco o emprego, inclusive. Tchau, gente. A gente se vê no próximo programa. Obrigado, Alfredo. Imagina, foi um prazer.